A outra figura importante e que tem um percurso mais ou menos similar, né, politicamente falando e também do ponto de vista artístico, foi o Richard Wagner. 1813, mesmo ano, 1883, a morte dele, mais cedo do que Verdi. Uma grande decepção que ele teve foi a ida a Paris. Paris, o centro do mundo cultural, do mundo musical, do mundo operístico. Fazer sucesso em Paris era o mesmo que fazer sucesso em Hollywood, né, hoje. Mas ele tentou se apresentar lá, tinha escrito uma ópera para isso, que era o Rienzi, mas não conseguiu apresentar. Ele conheceu o Meyerbeer, que era o compositor mais famoso da época da grande ópera, né? Ele fazia muito sucesso, chegou a conheceu, conversou com o diretor da Ópera de Paris, o regente na ocasião também. Ele tentou muitos contatos, mas ele não conseguiu. Não levou adiante o seu plano de estrear essa peça lá. Quando ele só conseguiu estreá-la em 1842, em Dresden, e conseguiu, com esse sucesso que fez a ópera, um cargo na corte local. Que a Alemanha também era que nem a Itália, cidades separadas com sua própria nobreza, com seu próprio governo, né? A trama também, aí voltando para trás, ele ainda está ligado à cultura latina, né, que ele vai abolir depois. Ele fez a história ser ambientada em Roma, no século XIV, né, e o romance, a história, era de um escritor inglês do período de Wagner, né? Então, ele ainda está meio ambíguo aí, mas isso logo ele vai deixar, né? Quando ele estava voltando da Letônia, indo da Letônia para tentar a vida em Paris, ele faz uma viagem de navio, né? Vem lá da Letônia, viagem tumultuada, uma viagem com tempestades e tudo, então ele imagina a história da outra ópera dele, em 1842, que fez muito sucesso, que era o Holandês Voador, ou o Navio Fantasma, pode ser outro nome dela que você vai encontrar também. E aí ele usa um mito, uma história, né, de sobrenatural, que é um capitão de navio que tem uma maldição sobre ele, fica navegando, né? E só podia parar a cada 7 anos. E ele só poderia ser salvo se ele encontrasse uma donzela e tivesse o amor dela, né? Aqui aparece uma porção de coisas que Wagner vai ter sempre, agora, daí para frente. Primeiro, o gosto pelo sobrenatural. O outro lado é esse tema de ser redimido pelo amor. Né? O amor é aquilo que vence as coisas. E, no caso, aí vence até uma maldição. Né? O que ele faz? Ele faz muitas partes da ópera com um jeito folclórico, com áreas estróficas, que nem nós vimos na semana passada, baladas, que nem eu mencionei para vocês também, a existência desse tipo de música que faz uma narrativa, né? Tem canções de marinheiros, claro, canções de donzelas, os efeitos como tempestade. Ele cria um tema para o holandês, para o navio, né, para o capitão do navio. Ele cria um tema para a redenção. Nessa ópera, ele começa a pôr em ação todos os elementos que ele vai levar a efeito pelo resto da vida dele e vai aperfeiçoar. Aqui é o começo ainda. Ele começa a usar os motivos musicais para personagens, cada personagem tem um motivo musical, objetos têm motivo musical, eventos têm motivo musical. Ele ainda tem aquela tendência de recitativo e área, que vinha lá da ópera italiana, a ópera lá do século XVIII. Mas ele vai deixando que a música também adquira continuidade. Pouca diferença, portanto, agora ele faz entre o recitativo e a área. Ela passa pelo arioso, o recitativo, arioso, área, né? De uma forma muito mais contínua e fluida.
As outras óperas dele, seguidas, 1845 e 48, Tannhäuser e Lohengrin, são grandes sucessos também. De novo aqui, lá vem o meio que o histórico com o meio sobrenatural, lenda medieval de um cavaleiro cristão, que também fica dividido entre uma paixão carnal, né? E uma paixão, assim, um amor que é mais puro, mais redentor, né? Então, essa divisão romântica, né, entre uma coisa que lembraria os instintos do homem, do lado de uma coisa que lembraria a espiritualidade, né? Ele faz cortejos, coros, o coro dos peregrinos, que é famoso, está nessa ópera. Também vai criando cria mais fluidez da música e dos eventos, das coisas que vão acontecendo na ópera. O Lohengrin, com a grande influência da grande ópera francesa, também, de novo, lá uma lenda medieval, e mistura com a história, a lenda medieval e a história, meio sobrenatural, cheia de simbolismos, isso ele começa a empregar bastante na ópera. Aí está lá um do Santo Graal, né, que vai um guardião dessa relíquia importante, né? Que também tem um amor incondicional, mas é mortal, tem um mistério sobre a origem dele, né? E tem uma luta sobre isso, a origem dele, o que significa a origem dele e esse amor incondicional. Ele não conseguiu estrear em Dresden, porque ele teve que fugir de Dresden e se envolveu tanto na revolta que estava acontecendo em Dresden, aquela que eu mencionei, né, lá no início, que ele fugiu para Weimar. E foi Liszt que estreou essa peça dele, essa ópera dele em Weimar. E de Weimar ele vai para outros locais, vai para Zurique, e depois ele volta, fica exilado em Paris também, né? E com a ajuda do Liszt, que vai se tornar, depois se tornou sogro dele, ele acaba casando com uma das filhas, né? Ele, nessa ópera, dessas óperas em diante, ele faz um uso crescente de motivos para cada personagem, né? O prelúdio substitui a abertura, não mais a abertura da ópera, sem muita relação com o que acontecia, não. A abertura já era sinopse do que ia acontecer na ópera, tanto que o motivo que vai ser o mistério sobre a origem do Lohengrin, que era o personagem, aparece, é um motivo musical, né? Aparece já no prelúdio. Então, quando ele volta lá no final da ópera para revelar esse mistério sobre a origem, já tinha aparecido isso. É uma perfeita combinação de coisas, de eventos, de história com a música, né, da trama, e com todos esses motivos sendo desenvolvidos. O motivo, esse leitmotiv, que a gente vai, o motivo condutor, se quiser dizer, não era invenção de Wagner. Nós já vimos lá que Berlioz tinha usado isso, a ideia fixa, né? Mas a grande, e lá atrás, e muitos outros compositores usaram essa ideia de criar um motivo para caracterizar determinado personagem. Mas a grande qualidade que Wagner deu ao motivo era a capacidade que tinha de mudar o motivo conforme o personagem era mudado pelos eventos, emocionalmente mudado pelos eventos. Isso é uma grande característica, porque a ideia fixa de Berlioz era sempre a mesma melodia. E Wagner não faz isso. Ele faz tantas variações conforme o mood, né? O clima do personagem vai mudando durante o decorrer da história. Os libretos eram dele mesmo. Ele não deixava ninguém escrever, poucas vezes. No começo da carreira, sim, algumas coisas, mas depois ele começou a escrever tudo. Usava mitologia nórdica de preferência. E poesia, ele rejeitava a poesia da época. Ele não gostava disso. Ele escrevia os seus próprios textos e os fazia rimado. Esse é o nome, Steinbrein, que é uma espécie de uma rima, uma forma de rimar muito contida entre essas duas figuras de linguagem que são as assonâncias e as aliterações. A aliteração, uma ou outra, são bem parecidas. Repetição de sons idênticos ou semelhantes com consoantes em um verso e uma frase, especialmente nas sílabas tônicas. Olha, um exemplo aqui tirado do Fernando Pessoa, não do Wagner, tá? Olha, veja lá.
em horas indalouras, lindas, clorindas e belindas, tá vendo? Brandas, brincam nos tempos das berlindas, as vindas vendo das varandas. Ó, quando você percebe ali, consoantes, né, sons idênticos, clorindas, lindas, né, várias, rindas, lindas, brandas, brincam, berlindas, vivem, varandas, né? Tudo isso, sons semelhantes tirados com consonantes. As assonâncias é com vogal. Basicamente, enfatiza-se uma vogal, varia-se a consonância e afirma-se uma vogal. E, geralmente, sempre na sílaba tônica também. Esse é um modo de escrever, né? De escrever poesia, e está aqui provado o Fernando Pessoa, poeta português, fazendo aí com maestria esse uso dessa figura de linguagem. Era assim que Wagner escrevia as suas poesias, que eram colocadas nos libretos, né? Que os cantores deviam fazer. Cantavam assim, né? A poesia também nunca era muito clara. Era uma poesia mais ou menos alusiva, dizia respeito a coisas. Não se sabia muito bem o que, dependia da minha interpretação, da sua, né? Muito concentrada, muito condensada. Por exemplo, ele tirava todas as palavras que não têm conteúdo emocional. Na nossa fala, há uma série de palavras que não têm significado emocional nenhum, as preposições, os artigos, as conjunções. Né? O português é cheio disso, para fazer a ligação entre as coisas e formular o pensamento. Mas ele tirava isso, né? A melodia tinha que seguir a qualidade sonora da poesia, feita segundo essas aliterações aí, tá? Que eu mostrei ali para vocês. Bom, outra coisa importante nele foi essa ideia do leitmotiv, esse motivo condutor, que eu já expliquei também, né? Que se referia a tudo, no fim das contas. Ele era um reforço ao texto dramático, ele reforçava o que estava sendo dito. A orquestra também passa a ser condutora de leitmotiv. Mesmo que... E aqui é importante o papel que a orquestra tem, e ele vai dizendo no decorrer da vida dele que cada vez mais a orquestra parecia para ele importante, porque a orquestra podia revelar o pensamento do personagem. Mesmo que o personagem estivesse cantando uma coisa, né, com um leitmotiv a respeito de alguma coisa, a orquestra podia estar tocando a outra que revelava o que o personagem tinha pensado anteriormente. É de uma sofisticação muito grande, você tem que convir, né, escrever uma música desse tipo, saber combinar tudo isso, né? Não é à toa que ele foi a figura mais influente do começo do século XX, final do século XIX, começo do século XX. A melodia sem fim também, essa que dava aquela apagar das partes da ópera, aquela continuidade existente. Primeiro por evitar cadências, vai pulando sempre de um tom para outro, vai estendendo a melodia. Hã? Elipse, é, isso mesmo. Ele evade as resoluções e vai abrangendo outras tonalidades. Não tem mais que ficar naquelas tonalidades próximas, ele vai abrindo o campo de uma forma enorme, né? Ele era um homem político, de um jeito ou de outro. Há muita crítica a Wagner, dizendo que todas as tentativas que ele fez eram tentativas que ele queria se beneficiar, ele próprio, né? Com tudo que ele criticava ferozmente, porque parece que ele era um grande crítico de qualquer coisa, escrevia com uma pena muito pesada, ele parece que queria tirar algum benefício. Então, se o mundo, ele não gostava do mundo do jeito que era porque o mundo estava contra ele, né? Ele era aproveitava-se dos amigos, ele fugia de um lugar para outro por causa de dívidas, ele estava sempre devendo para alguém. Então, ele parecia que a vida dele era muito complexa. Então, o mundo meio que estava contra ele, assim ele entendia, né? Isso dizem os musicólogos que estudaram mais a vida dele. Ele estava presente nessas revoltas, teve que fugir de Dresden, como eu falei, foi para Zurique, Paris, ele fica exilado nesse período. E nesse período ele não escreve música, mas ele escreve textos. E as ideias dele nesses textos são ideias complexas, né? Ele tem ideias sobre a história da humanidade, algumas coisas sim. Ele tem ideias sobre a arte,
né, tem ideias aí depois até sobre a sociedade, a forma como a sociedade estava corrompida, né, e até sobre os judeus, né. Textos iconoclastas, queria destruir tudo, bastante revolucionários. Ele recebe uma influência de um anarquista, que era um grande anarquista do período, um anarquista russo, o Bakunin, né, que visava, com o sistema dele, uma destruição do sistema político e social. E Wagner meio que embarca nisso, ele prega isso aí um pouco, né. Ele tinha, por exemplo, ideias sobre a história, que não se concretizavam com os fatos históricos, né, dos historiadores. Ele achava que a tragédia grega era a arte mais completa que havia existido na face da Terra, mas que tinha sido e que a civilização grega era a coisa mais completa que tinha e que foi destruída pelo desenrolar da civilização ocidental, que era pecaminosa, ruim, né? Era destruidora das boas coisas. Um pouco de Rousseau tinha na cabeça dele também, né? A ideia de que o ser longe da sociedade é um pouco melhor, mas contanto que ele tivesse na sociedade, ele, né, dinheiro, teatro para produzir as óperas, tudo bem. Mas os outros podiam, né, viver em outro lugar. Então, aí algumas dos pensamentos deles, os mais simples, né, que a arte do futuro deve abraçar o espírito de uma humanidade livre, solta de todos os grilhões de um nacionalismo limitante. Seu cunho racial não deve passar de um ornamento e não de uma limitação paralisante, né? Humanidade livre, grilhões, as palavras dele, né? Nacionalismo não era muito a favor do nacionalismo alemão, que todas essas revoltas traziam isso também junto, né? Mas ele continua aliado aí dos revolucionários, mesmo durante o tempo que ele fica em Zurique e em Paris, né? Dos revolucionários alemães. Bom, os textos dele vão para muitas coisas, só brevemente para caracterizar. Esse Ópera e Drama, em 1851, ele reafirma aquele ideal lá da Academia de Florença, quando criou a ópera, né? A ópera como drama, e o que é importante? A palavra, a música é o meio. Ele não mantém essa ideia o resto da vida, né? Depois, para o fim da vida, a música ganha um papel mais importante. Mas aqui, por enquanto, ele ainda está tratando disso. Ópera não era divertimento para ele, mais ou menos como lá pensavam lá atrás também. Ópera é para ensinar alguma coisa. Não é uma coisa superficial, não era para ser entendida como alguma coisa superficial nessa sociedade decadente, né? Essa palavra é dele mesmo. A harmonia estava ali para refletir as emoções do texto, da trama, etc., né? E chegava a advogar uma obra de arte total, sem separação entre as artes. E, aliás, ele foi completo nisso, porque ele escrevia o libreto, ele era o regente, ele escrevia a música, ele contratava os músicos, ele construía o próprio teatro, fez a arquitetura do teatro, fazia o cenário, tinha capacidade para mexer com tudo, né? Uma capacidade fantástica de trabalho e de fazer as coisas, né? Essa era a ideia dele no final. Era contra o materialismo é que atrapalhava a arte, né? A arte dele, pelo menos, e o privilégio da nobreza, ele era contra, desde que ele não fosse aliado da nobreza, né? Quando ele fica com o Ludwig da Baviera, não ia falar as mesmas coisas para o Ludwig, né? Que não podia, né? Então, esses aí eram os grandes oponentes da arte e do povo, lutavam contra o povo. Outra coisa, o cristianismo era letal para o ser humano, escravizava o ser humano. Então, por isso, a volta dele é mais para mitos que não são pagãos, em geral, né? As coisas que ele volta. Também o cristianismo era inimigo da arte, né? E esse aqui é o texto dele, que é o conhecido por ir contra os judeus, principalmente os judeus, que ele dizia que controlavam as artes, né? Mas ele mirava bem o Meyerbeer, que era o compositor de mais sucesso em Paris, e que ele conheceu, mas ele não chegou a fazer sucesso em Paris, e Mendelssohn, né? Que era o compositor também na Alemanha, que ele achava que era uma espécie de elite, né? Como o Schumann também achava, vocês lembram disso, né? Que era rico, que era bem nascido, bem cultivado, etc., né? Os dois aí nesse caso. Principalmente esse. Não é um texto bonito, tá? Como não é nenhum texto racista, né?
De jeito nenhum, é um texto que ataca bastante, mas eu chamo a atenção de vocês porque esse espírito contra os judeus já está bastante antes ainda da ascensão do nazismo na Alemanha, né? Já existia, né? O conjunto de óperas dele, que chegou mais perto de todas as teorias que ele promulgava, foi o Anel dos Nibelungos. Ele é composto desses 4 dramas, né? Cada um deles com várias horas de execução, né? Ele liga tudo nessas óperas aí, é o ápice da carreira dele, né? Como também o Tristão e Isolda, pelo menos o prelúdio é um ápice na composição musical, no artefato da música, né? Considerado assim. Quando ele se viu anistiado, ele conhece o Ludwig da Baviera e vai para lá, né? E lá ele fica protegido, pelo menos por uns 6 anos ele vive lá. O Ludwig gasta o que tem e o que não tem com ele, né? Corrói lá as riquezas, as finanças do pequeno reino que ele tinha, e ele faz esse aqui, nessa época ele escreve Os Mestres Cantores, que é outra ópera dele, e que por isso um pouco de oportunismo dele, dizem os que estudam a vida dele mesmo, o fato de que agora ele fala sobre a unidade alemã, né? A política na Alemanha, a unidade cultural da Alemanha. Então, aqui, ó, meu próprio ideal artístico depende da salvação da Alemanha. Sem a grandeza da Alemanha, minha arte seria apenas um sonho. Isso ele escreve em 1866, uma carta, né? Escreve muitas outras coisas, escreve textos para educar o príncipe, que era muito jovem, né? Esse aqui, ó, é um texto também antissemita, esse aqui, o que é o alemão, 1865. Porque a Baviera, esse pequeno reinado que o Ludwig dirigia, já estava ameaçado pela Prússia, que era o reino mais forte, e pela Áustria, a famosa Áustria, né? Que nós já vimos. Então, ele tem uma diminuição da amizade. Ele constrói, em 1870, o Bayreuth, que é um centro que ele chama da nova futura Alemanha. Não era um homem desprovido de capacidade de ver o que estava acontecendo, porque ele sabia que a unificação alemã era uma coisa iminente, então ele estava tentando ali se salvar. Ele já tinha conhecido Bismarck, que era o chefe mais importante, que vai fazer a unificação alemã, e quando é declarada a guerra contra a França, 1870, ele escreveu, 1870, 71, ele escreveu uns versos de elogio ao exército alemão, né, que invadem a França, e ele foi recebido pessoalmente pelo Bismarck, regeu numa cerimônia importante quando se concretizou o segundo reinado, o segundo reino, né? Porque Hitler é o terceiro, né? O terceiro Reich. É o segundo reino aqui, quando se cria a Alemanha, se unifica a Alemanha sobre o Império da Prússia, né? Sobre o reinado da Prússia. Então, ele achava que ele estava muito bem com o Kaiser, né? Com o Bismarck, né? Mas não foi assim tanto quanto ele pensava. Aparentemente, ele não conseguiu tantos amigos quanto ele queria, não consegue os empréstimos que ele quer para fazer os festivais de Bayreuth, né? E aquela nova ideia da unidade alemã, ele não partilha plenamente, ele meio que fica ali nas margens, tentando, parece que, tirar um pouco de proveito disso, e muito consciente da reputação que ele tinha como artista. Isso ele nunca duvidou, né? Ele não precisava, achava que não precisava mendigar nada, como acho que não precisava mesmo, né? Porque o nome dele era o mais conhecido possível. E a influência das ideias de Wagner sobre a arte total, sobre o leitmotiv, sobre a forma de compor, tudo isso foi a coisa que mais influenciou o início do final do século XIX e século XX, né? A influência deles vai longe, até no cinema que começa a aparecer, que apareceu no começo do século XX, a influência dele está lá, né? A ideia de trilha sonora, que você tem lá uma trilha tocando para cada personagem, você identifica a trilha, você sabe que ele está lá já presente nele, essa ideia.
Ele influenciava os literatos com os libretos que ele tinha escrito, com as histórias que ele escreveu, né? Tudo, tudo. A influência dele não é pouca. Tá? Então, com isso, nós terminamos o século XIX. Deixa o gancho do Wagner aí, vivendo, para vir atemorizar o fim do século XIX e o começo do século XX, os artistas desse período, porque era difícil, da mesma forma que Beethoven, lá no começo do século XIX, era difícil de ser imitado, né? Aqui Wagner também. É uma outra sombra que vai pairar sobre os artistas, né? Em alguns momentos ele é extremamente reverenciado, cai um pouco na historiografia, né, na musicologia, cai um pouco em certos momentos, ressurge em outros, mas ninguém em sã consciência, nenhum músico, vai poder dizer que ele não tinha uma enorme capacidade de escrita musical e de imaginar o que deveria ser uma ópera, porque a revolução mais profunda que foi feita foi pelas mãos dele.